Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Nívia, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo jóia? Tudo ótimo, e contigo? Que bom. Me ouve bem? Me vê bem? Perfeitamente, tudo certo. E tu, tá me ouvindo bem, vendo bem? Tudo ótimo também. Tudo bem. Coisa Primeiramente, boa. agradecer pela disponibilidade em participar desse evento, a convite da Comissão de Celeridade Processual da OAB-RJ. Dizer que é um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Sou uma pessoa que lê muito os seus livros, os livros que o senhor escreve sozinho, junto com o Luiz Guilherme Marinoni também. Então, é muito bom ter na comissão pessoas com essa expertise, principalmente no tema de hoje. Antes de passar a palavra para o senhor tecer as suas considerações iniciais, eu queria agradecer o doutor Paulo Grossi, que é presidente da Comissão de Celeridade Processual, a doutora Mônica Adur, que é vice-presidente, pelo brilhantismo na condução dos trabalhos da comissão. E antes de passar a palavra, fazer tentar resumir o currículo, que é um currículo denso e extenso. Então, eu vou pincelar os aspectos principais. Então, o professor Daniel Mitidiero é advogado, é professor, é autor de mais de 33 livros publicados, fora as obras que coordena, junto com o professor Luiz Guilherme Marinoni, junto com o professor Michele Tarufo. Enfim, é um processualista de peso e advoga, e também tem doutorado em Direito, é professor de processo civil, também sou professora de processo civil, e tem pós-doutorado. Então, é uma pessoa que tem o pé na advocacia, mas também tem o pé na academia. Então, tem esses dois lados dessas duas visões. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à casa do advogado. Vou passar as considerações iniciais para o senhor. Bom, muito obrigado, Nívia. Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, recebi com muita alegria o convite que a OAB do Rio, que a Comissão de Celeridade me dirigiu, mediante o teu contato. Faço questão também de cumprimentar o presidente, a vice-presidente, cumprimentar a você. Dizer que eu realmente me sinto em casa na OAB, seja qual for o estado, porque sou advogado militante, gosto de advogar, nada obstante também seja professor, enfim, e muitas vezes esses dois mundos acabam sendo mundos um pouco separados. Mas eu acho que a nossa tarefa, sendo professor, sendo professora, sendo advogado, advogada, é justamente tentar conectar cada vez mais esses mundos para que a gente tenha uma tutela tempestiva, adequada, efetiva para os direitos. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui e poder conversar com você e com todos os colegas que estão por aqui. Ai, que bom, a alegria é toda nossa. Professor, nós sabemos que o novo CPC, ele redesenhou, ele reconfigurou e ressignificou as tutelas provisórias. Então, assim, a título de introdução, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova configuração. Eu digo nova porque o CPC é 2015, mas ele está projetando os seus efeitos, e alguns institutos ainda, como a tutela antecipada antecedente, ainda não são uma realidade no dia a dia da advocacia, não tem aquela densidade, mas eu gostaria que o senhor, nesse primeiro momento, fizesse esse esboço desse cenário atual para a advocacia. Claro, Nívia, mas eu vou te pedir uma coisa. Tu não me chama de professor nem de senhor, e eu também não te chamo de senhora e Tá professora. bom. Me chama de Daniel, que tá ótimo. Daniel, então Senão eu tá vou ficar de ótimo. professor, professora, acho que sem Nívia fica ótimo. Bom, é sempre bom começar pelo início, né? Eu diria o seguinte, lá no Código 73, se a gente for olhar a história do processo civil italiano, por exemplo, que muito influenciou o processo civil brasileiro, a gente vai ver que uma das grandes viradas do processo italiano se deu na década de 70, quando foi introduzido o que no Brasil nós chamamos de antecipação de tutela, né? Sempre
houve na Itália provimentos cautelares, mas a partir da década de 80 se começou a admitir, da década de 70, se começou a admitir provimentos cautelares antecipatórios dos efeitos da decisão de mérito. O que acontece, então, no Brasil na década subsequente, né? Na década subsequente, na década de 80, o professor Ovidio Batista, que é até um professor gaúcho aqui da minha faculdade, da Universidade Federal, propõe um debate sobre tutela cautelar, dizendo, olha, o Código 73 tem um livro chamado do processo cautelar, mas, na verdade, esse livro do processo cautelar tem tutela cautelar, tutela assegurativa, mas tem mais coisa. Tem também antecipação dos efeitos da decisão de mérito. E para que as coisas fiquem bem, por assim dizer, separadas, o ideal é que a gente traga essa antecipação dos efeitos para a parte geral, para o processo de conhecimento, e deixe lá no processo cautelar só o processo cautelar. E foi isso que aconteceu, como nós sabemos, né? O artigo 273 e o artigo 461 acabaram abraçando a antecipação de tutela e nós deixamos lá nos 797 seguintes o processo cautelar com a tutela genuinamente cautelar. Bom, o tempo passou, né? Boa parte da doutrina começou a discutir o tema da técnica antecipatória, da tutela provisória, além do Ovidio, os trabalhos do Marinoni, né, que tu já mencionaste, também se dedicaram muito à antecipação de tutela. Eu acabei também publicando uma monografia sobre isso em 2013, chamada Antecipação da Tutela, da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória. E aí, assim, nós tivemos assim um alinhamento dos astros, vamos colocar dessa maneira, e se chegou à conclusão que, a rigor, o melhor lugar para tratar da tutela fundada em cognição sumária, portanto, a tutela fundada em probabilidade, era uma parte geral que pudesse servir ao processo de conhecimento, ou à fase de conhecimento, e ao processo de execução, ou à fase de cumprimento. E, a partir daí, pudesse também avançar não só o processo em primeiro grau, mas também o processo dos tribunais. Então, qual seria a melhor solução para tudo isso? Jogar lá para a parte geral. E aí vem, e o que a meu juízo é bastante correto, a ideia de que nós temos, ao longo do procedimento, a possibilidade de termos tutela definitiva fundada em cognição exauriente e a possibilidade de antecipar essa tutela definitiva a título provisório em cognição sumária. Logo, então, qual é a característica central? É a ideia de que eu tenho tutela provisória, fundada em cognição sumária, que pode prestar tutela cautelar ou tutela satisfativa, seja no plano da execução, seja no plano do conhecimento, seja no primeiro grau, seja no segundo, seja nas Cortes Supremas. Logo, tutela provisória, parte geral. Então, acho que o legislador deu um bom recado aí quando fez essa reformulação. Sim, não sei o que tu acha. Não, eu concordo. Acho que essa reformulação ela facilitou muito pegar esses temas e colocá-los, conjugá-los na parte geral. Então, isso até uma questão didática e até de entendimento e até para uma questão de deontologia, eu acho que também eu comungo com esse entendimento, está correto. O senhor citou aí um grande processualista que é o Ovidio Batista. E eu me lembro de uma fala dele que ele diz que o autor no processo ele é visto como reacionário, porque o autor ele fica tentando alterar o status quo. Então, o autor ele chega inovando com aquela demanda, ele starta o processo com aquela demanda e ele inova o processo. Então, ele não é bem visto, vamos dizer assim. E isso ganha áreas de tragicidade quando esse autor quer pleitear uma antecipação de tutela. Quer dizer, esse autor que já chegou querendo sentar na janela do ônibus, estou brincando, assim, para fazer um ditado popular, esse autor que já entra, ele ainda pleiteia uma tutela de urgência antecipada, requerendo que seja proferido uma decisão do juiz sem que a outra parte seja ouvida. Então, nós temos culturalmente isso no Brasil. O Marinoni costuma brincar também dizendo que o ônus do tempo tem que ser repartido no processo, porque o processo brasileiro ele é pensado muito do ponto de vista do réu, até por conta dessa questão cultural do autor ser visto dessa forma. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho disso, junto com a questão da distribuição do ônus do tempo no processo e essa questão da prolação de uma decisão em cognição sumária. Boa, Nívia. Primeiro, quero mandar um abraço para o meu amigo Luciano Rinaldi, que eu vi que ele está por aí, eu vi que minha amiga Fernanda Pantoja está por aí também, o pessoal do Rio, quero mandar um salve para todo mundo também.
Eu acho que as duas questões que tu coloca são muito interessantes, que você coloca são muito interessantes, Nívia. Eu vou começar com a primeira, que é uma questão cultural, que o professor Ovidio sempre batia muito, né? E eu gostaria de dizer duas coisas sobre isso, né? A primeira delas é a seguinte: o autor sempre foi visto com desconfiança, porque ele sempre foi visto como alguém que quer perturbar a paz. Ele quer perturbar algo que está, por assim dizer, estável. E por essa razão, ele acaba sendo, por assim dizer, visto com uma desconfiança, né? E essa desconfiança, ela é, por assim dizer, acentuada no campo da tutela provisória, da técnica antecipatória, porque muitas vezes falta a percepção de que tudo que o juiz nega para o autor, ele está dando para o réu. Isso é algo que a gente só consegue perceber quando a gente está no foro, quando a gente está no front. Né? O professor Ovidio, não por acaso, era um advogado militante, né? Advogado do dia a dia também. Então, tudo que, na verdade, eu estou negando para o autor, eu estou dando para o réu. Porque eu não posso pressupor que a situação do réu é uma situação legítima. E esse é o ponto fundamental. Só que como eu vejo o autor com desconfiança, eu imagino o seguinte: olha, muito bem, eu vou primeiro ouvir ambas as partes, primeiro vou ouvir as provas que as partes têm para produzir, e depois eu vou decidir. Só que muitas vezes não há tempo para isso. E por que não há tempo para isso? Porque é injusto tratar autor e réu como se estivessem na mesma posição se eles apresentam uma diferente probabilidade de ter razão na demanda desde o ponto de vista da propositura da ação e do oferecimento da defesa. Bom, se é verdade que eles têm diferentes probabilidades e possibilidades de êxito na demanda, não há nada mais justo do que tratá-los de maneira diferente. Então, a gente tem que, por assim dizer, conectar essas duas grandes feições. Eu acho que tu foi muito feliz nisso. A gente tem que primeiro perceber que tudo que eu nego para o autor, eu estou dando para o réu, e, portanto, eu preciso valorar de maneira conjunta as posições de ambos. E, em segundo lugar, imaginar que o grande fiel da balança, que o grande lógica da técnica antecipatória é a probabilidade. Então, a gente tem que mais ou menos imaginar que não dá para ficar deixando as coisas para depois, assim. Como diz aquele poeta, né? Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. E, mais ou menos, se a gente tivesse que tirar uma foto do início da demanda, é mais ou menos isso, entendeu? Não vamos deixar lá para a sentença. Vamos começar a valorar isso logo desde o início. Aliás, sobre isso, Nívia, se tu me permitir aqui usar um exemplo do direito comparado, acho que vale a pena a gente ter presente. É interessante como a conformação da justiça civil acaba influenciando na atitude que os juízes, os advogados têm diante da técnica processual. No Brasil, como a gente sabe, como regra, a tutela provisória ela é uma fase de cognição sumária dentro do procedimento comum que tende a se tornar um procedimento de cognição exauriente. Então a gente pode ter essa mentalidade, deixa para lá, deixa a gente decidir depois. Né? No entanto, existem outros ordenamentos em que isso não funciona assim. Por exemplo, na França, a gente tem os juízos de référé. Os juízos de référé são verdadeiros juízes, varas, né? Em que os juízes apenas apreciam de maneira provável os litígios, à luz da urgência ou da evidência. Então, vejam, eles não podem deixar para depois, eles têm que viver tudo o que é para viver. Eles precisam decidir ali à luz da probabilidade. Isso faz com que eu tenha o quê? Que eu tenha um maior número de decisões favoráveis aos autores e, com isso, uma tentativa de equacionar o ônus do tempo do processo já à luz daquele módulo procedimental, sem deixar para depois. Não, perfeito. Essa alusão ao direito francês traz uma questão de organização judiciária. Seria interessante que no Brasil fosse adotado alguma coisa parecida para que o ônus do tempo realmente fosse repartido. Imaginem varas especializadas assim, em tutela da evidência, em tutela baseada na urgência. Então, seria interessante, porque às vezes aquele processo que vai se arrastar durante anos, que vai tramitar aí, eu vi esses dias o CNJ, ele tem um relatório de justiça em números,
dizendo que na vara federal as execuções demoram em média 8 anos. 8 anos na fase de execução, ou seja, já teve a fase de cognição, já teve uma cognição exauriente que demorou aí entre 2, 5, 10 anos, não estou fazendo nenhuma pesquisa empírica, mas é o que pode acontecer no caso concreto, e depois ter essa fase de execução. Então, é muito interessante essa questão de trazer uma razoável duração do processo, e nós sabemos, Daniel, que isso está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 78, como um direito fundamental, que foi lá colocado pela Emenda Constitucional 45, que é densificado no CPC, no artigo 4º, no modelo constitucional de processo, mas na prática os advogados encontram dificuldades. Então, é muito importante se apropriar de alguns conhecimentos e de algumas técnicas para facilitar o dia a dia da advocacia e para que aquele direito ele saia do papel do ideário e ele possa se materializar no caso concreto. Então, assim, puxando esse gancho da efetividade do direito, que o direito ele tem que ser efetivo, eu queria te perguntar um pouco, para falar um pouco sobre a tutela antecipada antecedente e a sua possível estabilização. Porque é um instituto que veio, é um instituto que é ótimo, mas eu vejo pouco uso desse instituto. As pessoas ainda não se apropriaram, talvez por uma cultura, pensando lá no passado, olhando para o novo com os olhos do velho, talvez. E é um instituto que ele é um aliado da advocacia e também do Poder Judiciário, porque o processo ele pode ter o fim da vida pretendido pelo jurisdicionado e aquele processo terminar de forma efetiva sem que haja coisa julgada em caso de estabilização. É um tema muito rico, então ninguém melhor que você, vou chamar de você, para falar sobre isso e trazer os seus apontamentos para a gente. Vamos lá, Nívia. Bom, acho que aqui a gente também entra num outro terreno interessante da gente explorar, que também nós já tivemos experiências em outros países que valem a pena a gente reportar aqui. Primeiro, é que existe um certo fetiche nosso, vamos colocar dessa maneira, pela decisão com força de coisa julgada. A gente imagina que a decisão assim, verdadeira é aquela decisão revestida de autoridade da coisa julgada. E por essa razão a gente precisa passar todo o processo de conhecimento, a gente precisa subir todos os andares da justiça, conseguir a última resposta, porque aí sim as coisas vão estar resolvidas, né? Bom, não é bem assim, né? A gente tem níveis diferentes de litígios, níveis diferentes de litigiosidade, e certamente existem bens da vida que nós estamos dispostos a resistir mais, a lutar mais, e existem outros que não. E a mesma coisa acontece com o poder público. Daqui a pouco eu vou dar exemplos para deixar isso mais claro, né? Mas o fato é que, assim como aconteceu agora no direito brasileiro, com a estabilização da antecipação de tutela, também aconteceu em outros países com a ideia da estabilização assim, da tutela cautelar, né? Então, chamado na Itália tutela cautelar, já na França o juízo de référé. Alguns autores chegaram a se perguntar se um dia nós estaríamos diante de uma residualidade do processo de conhecimento com força de coisa julgada. Acho que nós não vamos tão longe. Mas o fato é que existem propostas no Brasil. Eu vou lembrar de um colega de vocês aí também. O colega não é advogado, mas é um carioca, um querido amigo meu, Antônio do Passo Cabral, que escreveu uma tese sobre coisa julgada e preclusões dinâmicas, cujo objetivo dele é demonstrar o seguinte: a gente sempre pensou muito na coisa julgada. Vamos pensar em outras estabilidades, porque ao longo do processo eu posso ter outras estabilidades. E um dos exemplos clássicos que a gente tem é do 303, 304. Porque, basicamente, eu tenho o seguinte: existem situações em que eu preciso do Poder Judiciário para obter a providência. Vamos pegar o exemplo mais clássico. O exemplo mais clássico que eu posso pegar aqui é demanda envolvendo remédios, né? Remédios que não constam em lista, mas que, nada obstante, são já devidos a título de precedentes, como as Cortes Supremas já definiram. Quando isso aparece em juízo, existe um processo que é absolutamente assim, conferir se de fato é o precedente ou não é, e está resolvido. Uhum. Então, se simplesmente eu conseguir eliminar e o poder público deixar de contestar, por que eu vou seguir com esse processo, né? Eu não tenho que seguir com esse processo. Tenho que mantê-lo ali. E esse grau de estabilidade é um grau de estabilidade certamente suficiente
para resolver o problema. Certamente suficiente para resolver o problema. O que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, Nívia? Se não é coisa julgada, como de fato eu acho que não é coisa julgada, o que é? Na minha avaliação, é simplesmente uma decisão definitiva em que joga para o outro lado do campo o ônus de colocar a bola no centro de novo, ou seja, iniciar de novo a partida, e faz com que todos os ônus que antes eram daquele autor, ônus de alegação e ônus da prova, notadamente, agora sejam carreados para o novo autor, né, que antes era o antigo réu. Já é bastante coisa, uma alteração desde o ponto de vista do direito material. Eu acho que se a gente começar a ver essas coisas assim, e ver que isso tem efeitos pragmáticos, a gente vai conseguir transformar um pouquinho a justiça civil. Principalmente dentro desse campo em que eu tenho uma tutela bem parametrizada por precedentes. Né? Com certeza. Esse me parece ser o caminho, vou usar do processo civil brasileiro, não que vamos descartar a coisa julgada, porque é uma questão que já está entronizada, internalizada, mas temos que pensar em outra forma, não para desafogar o judiciário necessariamente, mas para resolver aquele problema do direito material naquela questão e para aquele processo não fique tanto tempo. Agora, você tocou num ponto interessante, que é a questão dessa tutela antecipada antecedente. A forma que o réu tem de insurgir pelo Código seria uma forma recursal, que pelo 1015 seria o agravo. E a doutrina, durante um tempo, ficou, o agravo, uma contestação serve, uma manifestação serve. Eu vi que isso chegou na terceira turma do STJ, até tem um posicionamento seu nesse sentido. Então, explica um pouco isso para a gente. Quando o advogado ele não agrava, tá? Ele não vai na literalidade da lei, mas ele apresenta uma contestação ou ele apresenta uma outra peça de resignação, se isso pode impedir a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Boa. Eu não tenho dúvida que qualquer tipo de manifestação de vontade do réu faz com que não se estabilize a antecipação de tutela. Porque a lógica é basicamente a seguinte: eu quero continuar litigando. A lógica é a seguinte: eu quero continuar litigando. Quando o réu interpõe agravo de instrumento, o que ele está dizendo? Estou resignado, quero continuar litigando. Quando o réu apresenta uma manifestação no primeiro grau para o juiz, o que ele está dizendo? Eu quero cognição exauriente. Vejam que não há nenhuma diferença entre uma manifestação do réu, um requerimento para o juiz de primeiro grau, que não seja um agravo de instrumento para o tribunal, e aquele requerimento de exaurimento da cognição que ele tem que formular depois de encerrada essa fase de estabilização da antecipação. Não há nenhuma diferença. Desde o ponto de vista do desejo do réu, é o desejo dele querer litigar. Então, acho que é um formalismo, sim, com todo respeito ao pessoal que pensa de maneira diferente, mas eu acho que é um formalismo um pouco vazio, sim, de intenção, né? Sim. Eu acho que as regras são fundamentais, as normas são fundamentais para dizer como é que a gente tem que se comportar de acordo com o direito, claro, evidente, mas a gente tem que sempre pensar na finalidade das normas, né? E essa finalidade, ela me coloca assim, olha, o que significa isso? Significa direito à cognição exauriente. Se eu quero direito à cognição exauriente, eu interponho o agravo ou me manifesto. Quero direito à cognição exauriente. Quero o meu dia na corte. Né? Para usar uma expressão que a Sofia Terner, que eu vi que também entrou, está aí, tua colega, e utiliza bastante na tese dela. Ai, que bom. O que tu acha? Tu não acha que é por aí também? Concordo. É porque no início do código, e até hoje isso acaba sendo debatido, porque teve essa decisão aí da terceira turma do STJ, mas as pessoas academicamente, mas eu entendo que se o réu apresenta qualquer tipo de resignação com relação ao provimento, ele não quer que a tutela seja estabilizada. Eu queria registrar aqui a presença do Dr. Paulo Grossi, que é o presidente da Comissão de Celeridade Processual. Ele escreveu aqui tutela parametrizada por precedentes, excelente, Daniel. E o Dr. Paulo Grossi, ele está fazendo mestrado e a dissertação de mestrado será voltada para a questão da razoável duração do processo de forma efetiva. Até me parece que fazendo um estudo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que já houve condenação do Brasil em algumas questões específicas, mas é realmente trazer essa questão da celeridade, esse direito fundamental para a realidade, né? Trazer um pouco disso para a efetividade. Então, registrar aqui a presença dele. Deixa
deixa eu fazer isso também. Meu abraço, Paulo. Fico feliz de saber que está estudando o tema. E mais, estudando também a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Às vezes a gente acaba não estudando tanto os julgados da Corte Interamericana, e eles são fundamentais para a gente também procurar evoluir no plano internacional. Então fica meu abraço apertado também, e já aproveitando para deixar para o meu querido amigo Antônio Zanetti, que está aí junto também, que é daqui da comissão aqui do Rio Grande do Sul, aqui da OAB, meu querido amigo Príncipe, que o pessoal chama ele de Príncipe. Príncipe. O Príncipe. Mas é isso aí, Paulo. Eu fico feliz aí, conta comigo para a dissertação. Se quiser bater um papo, a gente está por aí. Só mandar um direct que a gente conversa. Ai, que legal, que legal. Falando nessa questão de tutela parametrizada por precedentes, me veio uma questão aqui agora, que é a tutela da evidência. Então, nós sabemos que nós temos uma tutela provisória fundada na urgência e uma tutela provisória sem urgência, que seria a tutela da evidência, que já seria uma reconfiguração do Código para a efetivação dos direitos. Queria que você fizesse um link dessa tutela de evidência com a questão dos precedentes. Boa. Nívia, essa é uma questão super interessante e que vai me obrigar assim, a conectar o tema da tutela provisória com um outro tema que eu tenho me ocupado bastante, que é o tema dos precedentes, né? E aqui eu preciso, por assim dizer, de 30 segundos para dizer o seguinte. O Código de 2015, ele pode ser lido de duas maneiras no que tange ao tema do precedente, na minha avaliação. Ele pode ser lido como uma ferramenta para fazer uma gestão de casos repetidos. Então, e nesse sentido, eu posso ler o IRDR, os recursos repetitivos, como maneiras de tentar manejar esse número absurdo de casos que a gente tem na justiça civil, que realmente é bastante significativo. Ou então, a gente pode tentar ver o tema do precedente como um ponto de encontro dos princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade de todos perante o direito. Tá? Eu acho que essas duas coisas são importantes, porque nós vamos depois irradiar, né? A gente vai escolher um desses caminhos e vai irradiar, né, a compreensão do tema do precedente para várias regras do procedimento. Por quê? Porque se eu optar pelo primeiro caminho e dizer que o precedente é uma maneira simplesmente de gerir casos de massa, e os recursos repetitivos também, então eu vou automaticamente restringir alguns institutos, como a improcedência liminar, como a tutela de evidência, apenas aqueles casos que estão lá previstos no 311, para me focar agora na tutela da evidência. No entanto, por quê? Porque a lógica seria simplesmente encurtar o procedimento a fim de que eu consiga, por assim dizer, gerenciar melhor esses casos. Agora, se eu ler esses dispositivos como sendo dispositivos que visam a outorgar unidade ao direito, promover o império do direito, que na minha avaliação é a leitura correta desses dispositivos, então no 311 do Código de Processo Civil, eu não tenho que fazer uma leitura restritiva, súmulas vinculantes, recursos repetitivos e RDR. Não, na verdade a leitura que eu tenho que fazer é que toda vez que o demandante fundar a sua pretensão em um precedente, e aqui um precedente com todas as suas características formais, materiais, funcionais, eficaciais, todas as vezes que isso acontecer, poderá haver tutela da evidência, independentemente de eu ter uma súmula vinculante, ou independentemente de eu ter um recurso repetitivo. Por quê? Porque o precedente é um conceito diverso. E eu acho que isso é muito importante, porque isso nos ajuda e aí eu volto no tema da tutela provisória, isso nos ajuda a equacionar o ônus do tempo do processo de uma maneira mais apropriada. Apropriada por quê? Porque está ligada a um fiel da balança, probabilidade do direito. Probabilidade do direito evidenciada pelo fato de eu estar apoiado em um precedente. Sim, isso traria previsibilidade para o direito e segurança jurídica. Não, estamos hoje, ainda após a vigência do CPC há alguns anos, em meio a uma justiça lotérica. Nós vimos, inclusive, algumas ações de dano moral em que as ações, o fato é o mesmo, muda o autor,
por exemplo, negativação indevida de nome, juiz que fixa, entende que não tem dano moral, é mero aborrecimento, juiz que fixa 2.000, juiz que fixa 10.000, o mesmo acontece com o extravio de bagagem, tem um repetitivo no STF agora para falar da aplicação da convenção em termos de direito material, mas nós vivemos numa justiça lotérica e causa uma insegurança para o jurisdicionado e uma insegurança para o advogado. Então, me parece que essa questão dos precedentes, me parece não, ela é um dos motes estruturais do CPC, mas que ela deve ser aplicada na prática. Então, achei muito interessante essa colocação que você fez, dessa ampliação dessa leitura aí de aplicação da tutela da evidência. Eu acho super importante, Nívia, que a gente pense nisso, né? Na minha avaliação, o tema do precedente não é só o grande tema do processo civil. Porque, na verdade, nem é um tema do processo civil. O tema do precedente é um tema da teoria do direito, pertence às fontes do direito. É que a gente gosta de dizer que é do processo civil porque a gente é processualista, né? Então, assim, quanto melhor, melhor, tudo nosso. Mas, na verdade, o tema do precedente é um tema muito maior. E eu acho importante a gente perceber que nós estamos diante de uma revolução copernicana diante do direito brasileiro. A gente está colhendo os frutos de uma longa evolução do século XX sobre a teoria da interpretação do direito. A gente está conseguindo transformar as nossas cortes supremas, transformar a maneira pela qual a gente vê os precedentes judiciais, e a gente precisa fazer com que o tecido processual, que o nosso dia a dia da advogada, do balcão lá, o nosso dia a dia da petição inicial, dos recursos, que a gente consiga inserir essas técnicas para efetivamente distribuir de forma apropriada ao longo do tempo do processo. Eu acho que é muito importante a gente se apropriar dessa virada e fazer uma leitura importante a partir daí. Quando você falou dessa virada, eu estou estudando Kant agora, então me lembrou que Kant ele fala que ele faz a virada, enfim, na questão da metafísica, lá dos costumes, me lembrou um pouco do imperativo categórico. Assim, são questões diferentes, mas só para falar um pouco da questão da cooperação, eu sei que você tem um livro disso, da cooperação processual, da boa-fé objetiva, então acho que isso, fazem parte dessa virada copernicana, esse novo olhar para o processo, o olhar para um processo ético, para um processo efetivo que garanta lá na ponta para o jurisdicionado a efetivação do bem da vida que ele pretende. Acho que é mais ou menos isso que o senhor... Sem dúvida, Nívia, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem vários... Assim, se fosse para fazer uma cartografia aqui, tá? Por onde é que nós estamos navegando, né? Sem dúvida alguma, colaboração é uma assim, das coordenadas principais. Sim, é uma nova configuração da atuação do juiz e as partes, né? A técnica antecipatória é a grande virada em termos de efetividade do direito que nós experimentamos na década de 90 no nosso país e que foi assim, paulatinamente desenvolvida depois no início dos 2000 e agora na primeira década dos 2000, com o Código de 2015. Então, a gente está vivendo um momento de uma intensa transformação do processo. E o que é interessante, eu acho que é bom eu dizer isso, o Paulo está aqui na nossa tela, tu está aqui, Nívia, tem vários colegas que estão por aqui, e colegas, é importante ver porque a gente está vivendo um momento de acesso à informação muito grande, né? A gente está fazendo uma live aqui, eu estou em Porto Alegre, tu está aí no Rio, está tudo certo, tem muita gente, um monte de lugar do Brasil, todo mundo em casa, ou pelo menos em lugares confortáveis nos assistindo, e o que acontece basicamente é o seguinte, nós não tínhamos essa mesma facilidade de informação. Vamos transformar essa facilidade de informação em pontos lá na petição inicial, né? Em pontos dos recursos. Vamos aproveitar que a gente tem um fim do dia aí para bater um papo e vamos tirar daqui alguma coisa e vamos amanhã colocar isso em prática. Eu estou convicto, muitas das coisas não pegam, entre aspas, porque a maioria das pessoas não postula, né? A gente precisa postular, os juízes precisam também deferir naturalmente, mas tudo começa de alguma maneira. Como a informação ficou mais fácil, e como está mais claro, assim, está mais tranquilo a gente conseguir mapear os grandes temas, os novos temas, eu acho que a gente consegue evoluir mais fácil, né? Acho que a gente andou bastante, inclusive, em 5 anos de código. É pouco tempo de vigência para um código, mas acho que a gente já andou bastante. Essa terminologia aqui que a gente está usando, né? Cooperação, boa-fé,
tutela provisória, precedentes, repetitivo e RDR, tem duração razoável, é uma terminologia nova. E pegou. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Uhum. Não é uma categoria de referência imaginária. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Não, e essa questão é muito interessante. A internet hoje ela te dá um mundo de opções, só que as pessoas têm que saber aproveitar a informação para transformar em conhecimento, para transformar o conhecimento em saber e o saber em sabedoria. Lênin Streck, meu professor, ele sempre falou isso. Antigamente, o conhecimento era restrito ali nas igrejas católicas, onde os livros ficavam. Eu lembro, eu fiz Direito pela Universidade Federal Fluminense, e na época, no primeiro período, eu peguei o professor Najib Slaib, que hoje é desembargador, e ele falou assim, olha, eu sofri muito quando eu fui fazer o TCC só no 10º período. Então, eu vou, no primeiro período, já pedir para que vocês façam como se fosse um TCC. E para mim caiu prerrogativa de foro. E na época eu tinha que sair eu morava em Niterói, eu saía de Niterói, ia para a biblioteca da Emerge, ficava analisando o que tinha ali de livro, tirava xerox, e não tirava muito, porque a xerox era cara, era 10 centavos na época, muito tempo. E eu ficava, não tinha nem celular para ficar tirando foto, enfim. E hoje você tem um mundo de conhecimento na internet, uma live como essa, que às vezes é até mais densa que o conteúdo de uma aula em termos de profundidade, de perguntas, enfim. Então, saber aproveitar isso, e também é muito interessante essa questão de fazer uma petição inicial concisa, objetiva e não superficial, densa, já apontando ali o precedente, já deixando o pedido ali bem atrelado à causa de pedido próximo e remota. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas fazem uma petição muito grande, mas acabam se perdendo, e o juiz ele quer, via de regra, uma coisa ali mais rápida. Não que a petição inicial não tenha que ser densa, mas essa dica que você deu é muito boa. Essa dica de linkar com precedente, de linkar com artigos. Então, isso é muito bom, que facilita a vida do juiz nesse sentido. E outra coisa... Vamos lá. Não, desculpa, Nívia. Mas só para dizer, porque eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu tenho insistido isso em todas as lives que eu participo, eu tenho dito. Eu acho que o grande segredo hoje é a gente falar pouco, né? É escrever pouco. Porque as pessoas não têm tempo, né? Eu costumo agora, faz bastante tempo que eu procuro escrever meus livros da maneira mais curta possível. Claro, tem coisas que eu preciso dizer. Então, enfim, eu tenho que dizer. Então, mas eu uso o argumento necessário. Não abundo, né? Mesma coisa as petições. Eu tenho 1000 processos. Se eu chegar lá com uma petição inicial de 30 folhas, ninguém vai ler. Se eu chegar com uma de 10, talvez seja lido. Então, eu preciso, sim, memorial, 2 folhas, direto ao ponto, né? Eu acho que isso realmente muda tudo. E se é urgente, bom, mais um motivo para ser econômico, né? Porque vai ser mais rápida a apreciação. Sim, faz a diferença. E falando nessa questão da urgência, eu vou voltar na questão da tutela antecipada antecedente, que a petição ela não tem aqueles requisitos todos da petição do 319, que o advogado ele pode, de repente, ele tem um cliente, para citar um exemplo aqui, às vezes a pessoa precisa de uma cirurgia de urgência, de emergência, ele não tem tempo, de repente, de redigir a petição inicial do jeito que deveria ser, e aquele cliente tem urgência, ele pode fazer uma petição inicial pleiteando uma tutela antecipada antecedente, já deixando claro lá pelo parágrafo 4º que ele vai se utilizar do requisito da estabilização. Então, isso facilitaria a vida do advogado, a vida do juiz e também, e principalmente, a vida ali do jurisdicionado. Então, acho que esses exemplos são bem importantes para poder dar uma efetividade do direito ali na ponta. Sem dúvida. Quando a gente estava debatendo o código na Câmara dos Deputados, eu me lembro que essa ideia da antecipação de tutela antecedente, ela primeiro apareceu no código não como um mote para a estabilização da antecipação de tutela. Isso veio depois. A professora Ada inseriu depois. Mas apareceu como um mote para viabilizar aquilo que na prática do Código 73 nós fazíamos com a ação cautelar preparatória, que é justamente esse exemplo. É quando eu não tenho tempo, né? Olha, eu não tenho tempo para redigir uma petição inicial robusta, que exponha o fato, os fundamentos do direito, que coloque todos os pedidos. Então, eu preciso do seguinte, te ligou às 10h30 da noite,
eu preciso estar no foro amanhã às 9 da manhã. Bom, não há muito o que fazer, é urgente, vamos lá. Então, é para esses casos que hoje eu tenho a tutela provisória. E é interessante porque, se no Código 73 essa ação cautelar era uma ação cautelar preparatória, estava cifrada aos domínios da tutela cautelar, no Código de 2015, a tutela provisória antecedente serve tanto para a tutela cautelar como para a tutela satisfativa antecedente, né? Tutela propriamente antecipada. Então, eu acho que vale a pena grifar essas duas coisas para ver como a gente tem um sistema mais completo hoje, que dá uma maior cobertura de sinal, por assim dizer, né? Eu consigo fazer mais coisas. Verdade. E agora, voltando para... Eu estou num malabarismo aqui. Voltando um pouquinho para a tutela da evidência, é interessante notar que ali em 2 incisos ela pode ser deferida liminarmente. Então, quando aquela pessoa está numa posição de evidência, o direito está numa posição de evidência, ela pode ser deferida em termos liminares. Eu acho isso bem interessante, também pouco usado. Não sei se você tem alguma vivência em relação a isso no dia a dia da advocacia. Eu não tenho, mas eu sei que é bem, assim, a gente conversa com as pessoas, né? Claro que isso não é um estudo que tenha algum tipo de segurança de critério, que possa caracterizar uma pesquisa empírica, enfim, mas de um modo geral o que o pessoal diz é que não está sendo utilizado. E alguns autores, inclusive, acham que isso é inconstitucional, né? Porque, e alguns acham que é contra a lógica da tutela de evidência, porque a tutela de evidência tem a seguinte lógica, né? O autor contou uma história, né? Depois, o réu contou uma outra história. Porque, basicamente, causa de pedido e defesa são 2 histórias, né? Que um conta na petição inicial, outro conta na contestação. Eu comparo essas 2 histórias desde o ponto de vista da probabilidade do direito. E aí eu penso assim, quem é que precisa do processo daqui para frente para mostrar que tem razão? Quem precisa do processo daqui para frente para mostrar que tem razão é o autor. Logo, mantém o bem da vida com o réu. Quem precisa do processo para provar que tem razão daqui para frente é o réu. Logo, antecipa a tutela a favor do autor. Essa é a lógica. O que é antecipação tutela fundada na evidência liminar, nesse caso, nos diz? Nos diz, olha, existem situações em que, assim, muito provavelmente a defesa do réu vai ser inconsistente. Que é o denominador comum das hipóteses do 311, né? Vai ser inconsistente. Então, para essas hipóteses, o que eu posso fazer? Eu não preciso nem esperar para comparar as 2 posições. Eu, desde logo, posso antecipar a tutela. Então, eu acho que é bom também ressaltar isso, porque quebra um pouquinho a lógica da tutela da evidência normal, né, daquela que normalmente acontece, mas, na verdade, está super afinado. O que eu tenho, ao fim e ao cabo, é apenas uma antecipação desse momento com base no juízo daquilo que normalmente acontece, né? Olha, o autor citou um precedente a seu favor. Se de fato ele está narrando a situação de fato que conforta o precedente, se de fato ele está narrando o precedente, então muito bem, está tudo certo, né? Vamos adiante, antecipa desde logo. Se depois não for o caso, se amanhã não for nada disso, né, a gente vai seguir o barco, vai revogar a antecipação de tutela e vai seguir adiante. E é interessante porque essa tutela da evidência, ela projeta efeitos para outros campos. Por exemplo, se o juiz defere essa tutela da evidência e depois ele venha confirmar isso num provimento final, você tem a retirada do efeito suspensivo de uma futura apelação. Então, ela produz... O processo civil é todo interligado, mas ele tem esse efeito também lá no artigo específico que fala da apelação, que ela não tem o efeito suspensivo automático naqueles casos, e um dos casos é a tutela provisória, pegando aí a tutela de urgência e a tutela da evidência. Acho que tem uma pergunta aqui, Daniel. O advogado Dr. Gilberto está perguntando, professor, o que acha do magistrado conceder a tutela de evidência de ofício? Pergunta do Dr. Gilberto. Tudo bom, Gilberto? Um abraço para ti aí, meu amigo. Um abraço aí para o Paraná. O Gilberto é um querido amigo lá do Paraná também. Gilberto, eu acho o seguinte, eu acho que o juiz ele não pode prestar tutela provisória de ofício, né, seja de urgência, seja de evidência. Nada obstante, ele pode consultar a parte, se a parte deseja a tutela provisória, né? Porque com base no princípio da colaboração.
que ele não pode fazer? Porque tem, inclusive, um regime de responsabilidade civil pelo uso indevido da tutela provisória. Então, o juiz não pode fazer com que a parte assuma esse risco sem querer. Quer tutela fundada na evidência, quer tutela fundada na urgência. Agora, uma vez que ele tenha consultado, ok. Acho que faz parte desse novo modelo de processo cooperativo. É interessante essa colocação, não tinha pensado nisso. O juiz colocar isso numa decisão para poder estar alertando as partes sobre uma possibilidade de uma tutela nesse sentido. Porque a regra, na verdade, é essa, né? Antes do Código 73, a gente fazia a seguinte distinção. Tutela antecipada nunca pode de ofício. Tutela cautelar pode de ofício. Bom, mas é que a gente imaginava, porque a gente seguiu o Calamandrei à época, de que a tutela cautelar poderia ser dada de ofício porque ela não era propriamente uma tutela do processo, mas era uma tutela, não era uma tutela do direito material, era uma tutela do processo. Era a polizia del processo, né? O processo sobre o processo. Bom, vejam, partindo desse pressuposto do Calamandrei, tutela cautelar como tutela do processo e não do direito material, e o juiz como alguém que conduz o processo, então tá ok. Tutela cautelar o juiz pode dar de ofício, tutela antecipada, que é sobre o direito material, ele não pode dar de ofício. Mas, na verdade, quando eu olho o processo desde a perspectiva da técnica antecipatória da tutela dos direitos, eu percebo claramente que tanto a tutela satisfativa como a tutela cautelar prestam tutela ao direito. Né? Tutela cautelar é uma prestação de tutela ao direito da parte. Pô, se eu vou arrestar o bem de alguém, é claro que eu estou beneficiando alguém e prejudicando outra pessoa. Não é só uma questão para, assim, acautelar o processo no futuro, é para cautelar o direito material. Bom, então, vamos começar por aí. Então, a gente está sempre falando em acautelar ou satisfazer o direito material. De modo que não pode haver uma distinção por essa razão. De modo que o problema, a partir daí, se transfere para a questão da condução do processo. Como a condução do processo? No processo brasileiro é cooperativa, né, eu tenho aqueles deveres que o juiz tem na condução do processo, dever de diálogo, de esclarecimento, de auxílio e de prevenção, né, de indicação. Eu não vejo nenhum problema que o juiz indique à parte a possibilidade de ser concedida uma tutela provisória. Nenhum problema. Né? Acho que faz parte da transparência judicial, acho que faz parte das cartas na mesa e está tudo certo. Interessantíssima essa colocação, essa visão. A Renata Cirilo, que é uma conterrânea minha, lá de Bom Jesus de Itabapoana, está dizendo também que não sabia, também fez direito pela UF, agora trabalha na Justiça Federal. A doutora Neia, que está dizendo também que não sabia, por isso que é bom esse momento. E tem o JM Ritters, que está falando que está na Argentina. Então, muito legal, né? Acho que essa é uma das magias da internet. Conectar pessoas, transmitir conhecimento, transmitir ideias e ter essa troca de conhecimento e etc. Nós estamos aqui nos nossos minutinhos finais, então eu vou novamente agradecer, primeiro pessoalmente, porque é uma honra para mim estar fazendo essa live com você, Daniel, que é uma pessoa assim iluminada e eu vejo que bem preocupada com a questão da deontologia do direito. É um processualista raiz, acho isso muito importante, mas sem engessar o direito, vendo o direito como uma condição de possibilidade de efetivação do direito material. Então, também estudo isso no doutorado. Então, para mim, é um prazer imenso e pessoal, profissional. E agradecer em nome da Comissão de Celeridade por essa aula de hoje. O doutor Paulo Gross está colocando aqui. Então, assim, uma honra. O doutor Daniel ia fazer parte do nosso webinar nacional, mas por motivos de trabalho não pôde, mas já estamos confeccionando outro evento e o senhor será convidado aí para os próximos eventos, tá? Agradeço mais uma vez e vou passar para o senhor, para você tecer as considerações finais. Desculpa, mas é o vício da linguagem do respeito. Imagina, Nívia. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a ti pelo convite, pela simpatia. Quero agradecer a todo o pessoal da comissão, ao Paulo, né, que é o presidente, ao meu querido amigo Ritters, um saludo para a Argentina. Eu vi vários amigos por aqui, o Fabiano, enfim.
Eu quero dizer que é uma grande alegria a gente poder conversar. Eu espero que a gente possa continuar, depois da pandemia, com esse mesmo entusiasmo da gente conversando sobre o processo. Dizer que eu estou à disposição da OAB do Rio, da Comissão de Celeridade e tua, Nívia, para a gente continuar conversando e batendo um papo sobre os temas de processo. Vai ser uma honra, estou super à disposição, foi uma grande alegria. Então, agradeço. Vou encerrar aqui para ficar gravado, tá bom? Boa noite. Até mais. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.